Sejam bem-vindos e bem-vindas ao videocast She Talks, uma iniciativa do Líder She, liderança feminina em farma e área de saúde. Sou a Jaqueline Escoteiro e somos um grupo feminino de líderes que estão à frente dessa iniciativa fantástica. No Líder She, acreditamos que empoderar mulheres no mercado de trabalho e em posições de liderança vai muito além da equidade. É imperativo para a construção de um mundo mais inovador, justo e próspero. Quando uma mulher ocupa seu espaço, ela não apenas transforma sua própria trajetória, mas abre caminhos para outras mulheres. Nosso compromisso é seguir inspirando mulheres a reconhecerem sua força, desafiarem limites e conquistarem novos horizontes, com confiança e determinação. Mas essa não é uma jornada só de mulheres. A equidade de gêneros é um compromisso de todos. Homens aliados, organizações comprometidas e lideranças engajadas fazem toda a diferença na construção de ambientes mais inclusivos e oportunidades reais para o crescimento feminino. E hoje temos dois convidados super especiais e nós vamos conversar sobre informações baseadas em uma pesquisa muito importante, projetos estratégicos e vamos abordar o cenário atual da diversidade de gênero na indústria farmacêutica e como as mulheres podem continuar a se preparar para crescer neste mercado. Seja muito bem-vindo, Fábio Moreira. Fábio é um profissional com mais de 30 anos de experiência na área de saúde, com atuação em diversos segmentos da indústria. Atualmente, atua como consultor no Sindusfarma, é professor do MBA FIA USP e é palestrante. Também médico com pós-graduação em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde pela FGV São Paulo e pós-graduação em Comunicação Organizacional e Relações Públicas pela ECA USP. Também tem mestrado em Saúde Pública pela Deakin University na Austrália e MBA em Gestão de Saúde pela INSPER. Fábio, seja muito bem-vindo, é uma alegria te ter aqui. Muito obrigado pelo convite, Jaqueline. É um prazer estar aqui com você e com a Virgínia para poder debater um tema tão importante. Eu falo não só no meu nome, mas em toda a equipe do Sindusfarma que vem trabalhando e servindo ao propósito do Leadership. Fica aqui meu agradecimento ao convite, a você e toda a equipe do Leadership, para a gente vir debater esse tema tão relevante. Provocar essas discussões aumenta o impacto de ações de equidade, por isso eu acredito tanto nisso. Muito obrigado e eu agradeço muito estar aqui com vocês hoje. Não, é uma alegria para a gente, Fábio. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que a sua agenda é bastante ocupada, você está envolvido em N projetos, então maravilhoso te ter aqui. Obrigada de coração. E agora eu queria também apresentar a Virgínia Haag, que tem mais de 30 anos de experiência em carreira executiva internacional e consultoria voltada ao planejamento estratégico, expansão de mercado e inovação em modelos de negócios. Conhece o papel transformador da mudança de mentalidade, cultura e comportamento no crescimento profissional. Há 7 anos, ela dedica-se à sua grande paixão, aplicar de forma integrada conhecimentos de ponta em neurociência, psicologia cognitiva e economia comportamental no desenvolvimento de executivos, ajudando-os a ampliar as perspectivas e rever padrões de decisão e liberar seu potencial de realização e impacto. Ela é a primeira brasileira a obter a certificação em superação de imunidades à mudança e liberação do potencial de crescimento pelo Instituto Minds at Work. Virgínia é graduada e mestre em economia pela UFRGS, é especialista em neurociência e psicologia cognitiva pela Universidade Mackenzie. Também especialista em economia comportamental pela Universidade de Toronto e certificada em competências interculturais pela Asperian Global. Certificada em coach pelo IBGC e pelo Instituto Minds at Work de Boston, nos Estados Unidos. E especialista em negócios internacionais pelo INSEAD na França. E para complementar, também especialista em alianças estratégicas pela Universidade de Michigan e em marketing internacional pela CBI da Holanda.
Virgínia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui. Na verdade, é um grande prazer estar participando dessa jornada de crescimento e de empoderamento das mulheres na área de saúde, na área farmacêutica, porque é uma jornada que a gente vem fazendo desde o ano passado, com o apoio também do Sindusfarma e do Fábio, nosso grande parceiro. Então, eu acho que a gente, sem dúvida, estamos fazendo a diferença. Maravilhoso. Eu queria parabenizá-los pelo currículo de vocês, porque é a prova viva de lifelong learning. Não é? Isso Com é verdade. certeza. Eu acho que a gente gosta de estudar, né, Fábio? Não dá para parar, não tem jeito. Isso faz parte do nosso DNA, não podemos parar nunca. É maravilhoso. Quero parabenizá-los por isso, porque é uma dedicação de tempo, né? E de propósito. Eu acredito muito nisso. Bom, a gente tem bastante coisa para conversar hoje, então vou fazer algumas perguntas para alguns de vocês aí de forma intercalada, e eu tenho certeza que vocês têm muito para contribuir para quem estiver nos assistindo, e certamente essas pessoas vão acabar compartilhando, né, esse videocast maravilhoso, porque os dados que a gente tem para discutir são muito relevantes. Então, Fábio, eu vou começar com você. Eu gostaria que você contasse sobre a pesquisa e a metodologia da qual a gente vai conversar bastante hoje, né? E por que a liderança feminina ainda está tão distante de cargos tão altos? Conta pra gente um pouco sobre isso. Vamos lá. Primeiramente, explicar um pouco da pesquisa, né? Nós temos uma central de pesquisa no Sindusfarma, nós fazemos mais de 100 pesquisas por ano. E essa pesquisa, em parceria com o Leadership, é uma das pesquisas que mais se destaca. A gente tem muito orgulho de poder conduzi-la. Nós vamos para essa terceira edição da pesquisa. É maravilhoso poder trazer um diagnóstico da situação. E nos ajudar também a poder se atentar para algumas situações, como, por exemplo, essa pergunta que você trouxe, sobre a questão da liderança. Porque ainda temos um longo caminho. A pesquisa mostra isso. Eu acho que a gente pode debater sobre diferentes perspectivas. Eu vou trazer uma delas só para a gente poder discutir aqui. Eu acredito muito que ainda vivemos estruturas organizacionais que premiam jornadas lineares, disponibilidade total e estruturas de poder predominantemente masculinas. A gente vê isso na pesquisa. A mulher, no meu entendimento, ela chega até o caminho do meio. Mas para ela avançar, ela precisa de apoio sistêmico. Ela precisa de mentoria. Olha a importância do trabalho que vocês, Leadership, vem fazendo com a Virgínia. Ela precisa de apoio. Regras claras de promoção para que elas possam avançar e vencer uma lógica de que a gente chama de barreiras invisíveis. Por isso que eu sou tão apaixonado por esse projeto, porque a pesquisa nos ajuda a identificar os problemas e poder contribuir, seja com educação, seja com iniciativas sociais, etc., a debater o tema para poder romper essas barreiras e para facilitar a trajetória dessas mulheres rumo à liderança ou uma equidade nessa liderança. É bem interessante o que você está falando, Fábio, porque quando a gente olha para alguns dos dados da pesquisa, a gente vê que 51% da força são mulheres, mas 35% ocupam cargos de diretoria, vice-presidência ou presidência. O que você nos conta sobre isso? É exatamente essa a história. Assim, a gente vê ainda essas redes de poder ainda muito masculinas. A gente precisa apoiar iniciativas para a gente poder vencer essas barreiras. Os dados trazem isso. É nítido essa dificuldade da mulher avançar. Ela enfrenta barreiras e lamentavelmente, a gente percebe que em alguns aspectos nós estamos tendo um retrocesso. E por isso é tão importante debates como esse, para a gente poder vencer esses retrocessos e poder ajudar as mulheres a trilhar posições cada vez mais relevantes dentro das empresas. Fantástico, Fábio. Um outro dado que eu acho que é muito relevante da pesquisa é que fala que empresas entre 501 a 1.000 colaboradores lideram nos índices de presença feminina em todos os níveis. O que eles estão fazendo de diferente para a gente poder aprender com esses resultados? Esse é um bom ponto. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas de médio porte, multinacional de médio porte, e eu acho que essas empresas de médio porte têm um diferencial. Tá. Elas estão mais próximas da base e têm mais agilidade. Isso possibilita que elas testem políticas inclusivas com mais flexibilidade. Promover debates mais aprofundados com essas colaboradoras e, de algum jeito, adaptar essa cultura organizacional de uma maneira mais orgânica.
Eu acredito que essas empresas têm um terreno fértil para promover inovação em equidade. Acho que o dado mostra isso. Tá? E eu acho que um dos diagnósticos possíveis desse dado é exatamente essa proximidade da base. E é muito legal o que você está falando, porque talvez outras empresas podem se inspirar na metodologia que você está dizendo que essas empresas, né, de pequeno e médio porte usam, até para implementar aí em empresas maiores. Também tem um outro dado aqui, Fábio, que é super interessante, que fala assim, que a representatividade de mulheres negras, PCDs e com mais de 50 anos ainda é baixa. Qual é a sua interpretação desse dado? O dado é claro e incomoda. Se você pegar a perspectiva de mulheres acima de 50 anos, nós estamos falando de 19% delas. É um número muito baixo. Nós estamos falando de mulheres negras, nós estamos falando de 12% somente em cargos de liderança. Em PCDs, nós estamos falando de 1%. Isso mostra ou provoca um desconforto para a gente pensar que para incluir essas mulheres, a gente precisa abandonar a lógica de uma solução serve para todas. A gente precisa pensar diferente com esse grupo. A gente precisa entender que essas mulheres têm múltiplos marcadores sociais que atravessam a carreira delas e a gente tem que estar atento a isso. A gente precisa olhar para isso com cuidado e por isso que eu gosto tanto da iniciativa que o Leadership tem com o Sindusfarma de apoiar grupos em vulnerabilidade social na formação deles. Um projeto junto com o Senai para a gente formar a população, essa população vulnerável e dar oportunidade a elas. Um olhar educacional diferente. A gente não pode nós temos que ir além só de abrir a porta. Para esse grupo, a gente precisa criar condições reais de crescimento, desenvolvimento dentro das empresas e de promoção. Eu acredito muito nisso, nesse olhar diferenciado para esse grupo. Sim. Sabe que é muito interessante, Fábio, que você está comentando? Num período da minha vida, numa outra empresa, eu fui vice-presidente global de diversidade, equidade e inclusão. E a gente falava muito também sobre minorias, mulheres negras, etc. E um dos aprendizados que eu diria que eu particularmente tive é quando a gente começa a apresentar dados dentro e fora das empresas, as coisas começam a se concretizar. E é muito do que você está trazendo. Dados de pesquisa traz à luz, né, a diferença que existe e aonde a gente tem que atuar. Então é super importante. Eu também sou absolutamente apaixonada pelas iniciativas que o Leadership tem tido nesse sentido, porque se juntos, né, vários de nós caminharmos para fazer a diferença, a gente consegue, né, mudar um pouco mais esse cenário. E se você me permitir, só complementando, eu acho que eu gosto da ideia do desconforto. Uma das coisas que a gente mais tem com o dado, eu acho que quando ele traz um desconforto, ele fomenta a transformação. Desafia, né? Desafia. Eu gosto dessa ideia desse desconforto, porque nada é melhor do que encarar a realidade. Enquanto a gente nega a realidade, fica muito mais difícil transformar essa realidade. Sim. E acompanhar os progressos é muito importante, né? Eu acho assim, o que eu percebo, né, nesses meus anos todos, trabalhando com formação, desenvolvimento de equipes, desenvolvimento de lideranças femininas, é que quanto mais cedo a gente conseguir atuar no início da carreira dessas mulheres, mais chances a gente tem de construir uma base forte para elas também se empoderarem, né? E aprenderem a se posicionar, se tornar visíveis, a ter planos, né, de carreira e até ousar, né? Sim. Então eu acho que isso é fundamental, né? Então por isso esse tipo de programa estruturante é tão importante. Excelente, Virgínia. E então eu queria pegar o gancho para a gente conversar um pouco sobre a sua missão de vida, propósito, muito daquilo que você vem hoje trabalhando, né? Então você tem uma rica trajetória, também desenvolvimento de carreira. Como que você iniciou esse trabalho? Pois é, isso é curioso, né? Eu acho que se alguém me dissesse, quando eu tinha 30 anos, que eu ia trabalhar com isso, eu ia chamar de louco, né? Porque naquela época eu era uma típica economista, tinha meu mestrado em economia, adorava indicadores, visão de mercado, essa era a minha história. Mas a gente vai ganhando maturidade, vai andando pelo mundo, que foi muito a minha carreira, seguindo e andando pelo mundo. E daí eu fui percebendo que não adianta somente a gente trabalhar na parte técnica, né? Por mais maravilhoso que às vezes seja um planejamento, na hora que a gente vai implementar, a gente precisa de um time de pessoas
preparadas para aquilo e preparadas, inclusive, para mudar, né? Porque se a gente quer gerar novos ciclos de aumento de produtividade, a gente precisa mudar a mentalidade das pessoas, né? E a forma como elas sentem, a forma como elas se relacionam consigo mesmo, com os outros. Então, isso é a base, né? E nas minhas andanças eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos e através do meu parceiro global, que é a Parent Global, eu acabei conhecendo o professor Robert Kagan, que é um professor de Harvard, que ganhou o prêmio Tribeca de inovação disruptiva, justamente porque ele criou uma metodologia para ajudar as pessoas a mudarem seus comportamentos de uma forma mais fluida, mais orgânica, como tem que ser, porque se a mudança faz parte da nossa vida, né? E se a gente não tem nada que nos determine, né? A gente não pode ser escravo da nossa personalidade, né? A gente tem que estar pronto, aberto, sempre para realizar essas mudanças, né? E para fazer esse salto, né? Ter a coragem para fazer esse salto do possível para o real e efetivo, né? Então eu acho que isso é fundamental. Excelente, que história linda, né? Contar também aí a sua trajetória. Você tem um papel muito importante na implementação de um programa chamado EVA. Eu queria que você compartilhasse com as pessoas que estão nos assistindo, Virgínia, o que é esse programa, como que surgiu essa parceria com o Leadership, como que você trabalhou essa implementação juntamente com o Sindusfarma? Conta um pouco para a gente sobre isso. Bem, isso foi muito interessante. Eu tinha tido acesso a um livro que saiu de uma bióloga americana chamado Eve, e eu fui ler esse livro, né, e vi que realmente essa questão das mulheres, inclusive na medicina, sempre foi pouco estudado, né? A própria aprovação do FDA, né, a Anvisa americana, sempre foi baseado muito em estudos com a população masculina, porque a população feminina tem as diferenças hormonais, etc., acaba dificultando as pesquisas. Então, foi justamente em homenagem, né, e para retomar um pouco essa questão da necessidade das mulheres, não só irem mais longe em suas carreiras, enquanto executivas, enquanto empreendedoras, mas também delas trazerem uma nova visão da liderança, né? Uma visão que seja mais integrada, que permita essa questão da performance, um melhor equilíbrio entre performance e cuidado. Eu acho que isso é fundamental para as empresas, inclusive, alcançarem uma maior longevidade e um maior impacto na sociedade. Excelente! Então vamos continuar falando um pouco sobre o programa, porque durante o programa você aborda várias áreas, várias habilidades, vários cenários e tudo mais. Então, que habilidades e competências mulheres precisam de um apoio maior para se desenvolver? Qual que é a sua visão sobre isso? Bem, a gente começa o programa EVA, né? Ele é uma jornada longa e ele dura alguns meses, né? E a gente começa justamente com o desenvolvimento comportamental, né? A gente precisa fazer com que essas mulheres sintam que elas não são escravas ou determinadas, né, pelas vivências que elas tiveram até aqui, né, que elas podem ir mais, que elas podem se desenvolver. Então, a gente aplica, de fato, essa metodologia desse professor Robert Kagan, proporcionando, né, uma metodologia muito consistente, né, muito densa, para que elas possam, de fato, realizar essas mudanças comportamentais num período aí de 30 dias, né? E daí depois a gente começa a trabalhar as habilidades mesmo de liderança, né? Trazendo muito esses conceitos de vanguarda de liderança, como de liderança versátil, onde a gente trabalha o equilíbrio e a adaptação mesmo ao contexto e às pessoas, de quando é a hora de ter uma liderança mais diretiva, quando é a hora de ter uma liderança mais empoderadora, quando é a hora da gente estar trabalhando mais o estratégico e onde entra também a questão do operacional. A gente trabalha fortemente para que elas se posicionem, ganhem visibilidade, né? Aliás, isso é uma das questões que sempre aparece como principal nos objetivos de melhoria comportamental das mulheres, essa necessidade delas se posicionarem mais, saírem da invisibilidade. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha, e o fato também da gente ir criando um ambiente de segurança psicológica entre elas facilita muito esse crescimento.
E a gente vai trabalhando todas as demais questões também, feedback, essa questão delas desenvolverem nas suas organizações um projeto de impacto, elas definem, com base numa ideia delas, um projeto com metas, indicadores claros que elas têm que realizar durante o curso também, para sair dessa questão da invisibilidade e ter essa maior ousadia. Então, isso é um ponto fundamental que a gente trabalha, e no final a gente ainda faz uma avaliação de impacto 360 graus, justamente para que elas tenham noção do quanto as pessoas perceberam a evolução delas comportamental e a melhoria delas em várias habilidades de liderança. Excelente, super completo o programa, não, Fábio? Sem dúvida nenhuma. E falando do outro lado, que a gente apoia essa iniciativa junto com a Virgínia, o feedback das alunas, das participantes, enfim, do programa, são sempre maravilhosos. É muito bom ver o resultado disso. Sim. Ela faz essa avaliação 360, a gente faz a avaliação do curso, né, como programa educacional do Sindusfarma, e o resultado é sempre surpreendente. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos cursos que a gente joia da nossa coroa educacional, do programa educacional. A gente tem mais de 70 cursos. Então, esse é um dos que a gente tem muito orgulho e de acompanhar não só o desenvolvimento, os feedbacks que a gente recebe das participantes, mas trazer isso para o público. Eu acho que isso tem uma riqueza do Sindusfarma levar isso para a população de associados e não associados. Eu me orgulho muito de poder contribuir com esse programa. Eu me orgulho, sem dúvida nenhuma, da parceria, né? Inclusive, a Heloísa estava como aluna, né? Heloísa sempre muito humilde, né? Também, sempre brilhando muito com os olhos dela. Eu acho que eu adoro conversar com ela, porque ela sempre realmente transmite muita vibração. E ela participou do primeiro curso e a gente logo foi almoçar e acabou saindo nessa parceria aí com o apoio aí do Sindusfarma. A gente estaria falando da Heloísa Simão. Isso, da Heloísa Simão. Para as pessoas que são familiares ou não, ela é a nossa chair do Leadership. Então, ela realmente é uma pessoa e uma líder muito inspiradora. Fábio, vamos falar um pouquinho de equidade, né? Então, a proporção de mulheres promovidas para a diretoria ela é baixa. E isso aparece muito também nos dados da pesquisa. Então, essa é a primeira pergunta relacionada à equidade. Qual que é a tua visão sobre isso? O que a pesquisa nos ensina? Acho que traz uma realidade que é difícil, né? Causa desconforto ver isso, mas mostra uma situação onde a gente precisa atuar. Uhum. Eu entendo e acredito muito que a equidade precisa estar em todas as etapas de uma empresa, desde a contratação até plano de sucessão. Uhum. Mas mais do que isso, é importante identificar os vieses, identificar e tentar neutralizar esses vieses nos processos de promoção, de contratação. Tá? Então, uma empresa que olha para a equidade, ela precisa estar atenta a isso. Porque aí ela começa a construir uma cultura que permite uma abertura a vários tipos de liderança, inclusive os femininos. Nós estamos falando aqui de uma maneira mais ampla. A equidade não é só favorecer um versus outro, é trabalhar os dois em conjunto. Isso não é fácil, não é fácil. A gente herda um processo organizacional ainda, como eu comentei na primeira pergunta, ainda muito masculino. E vencer essas barreiras não é fácil. E um diagnóstico de equidade só mostra que nós temos muito a fazer. Que o leadership tem um grande trabalho pela frente. Debates como esse são muito relevantes para a gente provocar esse ecossistema, né? Vamos acordar para isso? Sim. Vamos entender que a equidade é importante. Sim. Que a equidade traz resultado para as empresas. Sim. E fomenta um ambiente mais agradável para se trabalhar. Eu não tenho dúvida disso. Então, os números, eu espero que eles comecem a melhorar cada vez mais, porque isso vai demonstrar um trabalho que está sendo feito, tanto educacional quanto do leadership. Mas ainda nós temos que lidar com esse desconforto. Sim. Que ainda prevalece. E os números mostram isso. É muito interessante o que você está falando, Fábio. Aqui eu vou dar um depoimento pessoal, né? Eu fui vice-presidente para uma empresa da área logística para a indústria farmacêutica. Eu fui a primeira mulher a ocupar esse cargo na história da empresa.
E eu lembro que quando eu assumi aquela posição, eu viajava muito para os países, né, não limitados à América Latina, que eu era responsável, mas para alguns outros, para reuniões e tudo mais. E muitas mulheres me abordavam, e é interessante até o comportamento, às vezes até de uma forma um pouco mais discreta, um pouco mais tímida, no sentido assim, Jaqueline, você nos dá esperança que deixa de ser uma posição masculina e que passa a abrir uma porta para lideranças femininas também. Existe uma outra empresa que eu fui presidente de uma farmacêutica aqui no Brasil que tem 60 anos de existência e eu também fui a primeira mulher a ocupar a posição. Então é muito bonito ver exemplos, não limitados obviamente ao meu, mas a várias mulheres. O próprio Leadership é um exemplo vivo, né? Da quantidade de mulheres que nós temos, mas o quanto também, Fábio, acho que o que você traz, né, a base, o como a gente prepara e tudo mais. Então vamos para uma segunda pergunta, Fábio, ainda ligada à equidade. Os dados também mostram que apenas 36% das empresas têm metas específicas para a presença feminina e dessas 34% somente tem indicadores. Como que você acha que a gente pode estimular a equidade, sendo que a gente está falando de dados e ainda tem um espaço muito grande para melhoria? Eu acho que a pesquisa é um bom início disso, quando a gente começa a enxergar isso e mostrar que tem algumas fazendo e outras não. Ótimo. Eu gosto da ideia de poder trazer isso, colocar a luz sobre o tema, mostrando as boas práticas, não somente olhando pelo aspecto negativo da história, de que tem poucas, tá? Mas mostrando que tem gente fazendo. Uhum. E se tem gente fazendo, por que não fazer? Tá? Então, eu acho que ainda, os números mostram que ainda isso está bem periférico, mas que existem iniciativas e que a gente pode fomentar essas iniciativas, provocar esses diferentes atores no sistema para poder falar o seguinte: faça, é relevante. Quando você faz, traz esses indicadores, você diz para o mercado e para suas colaboradoras que está disposta, você como empresa, a ser avaliada. Uhum. E o mais interessante, evoluir com base em dados. Por isso que quando você pega uma pesquisa, você vê lá que tem empresas que estão fazendo e você compara com a sua empresa e a sua empresa não está fazendo, que tal no próximo ano você trabalhar iniciativas desse jeito? Uhum. É possível. Uhum. Muitas vezes a gente não faz, eu não acho que nem porque tem má vontade ou porque acha que isso não é importante. Uhum. Eu acredito, por ingenuidade ou por sei lá o quê, que Às vezes é falta de conhecimento dos falta líderes, de né? conhecimento. Como é que eu faço? A gente vê muito isso em algumas pesquisas do Sindusfarma, assim, tem gente fazendo isso? Estão criando isso? Que interessante. E aí ajuda elas a poder refletir e poder entender, uau, isso é um diferencial competitivo. Serve como um benchmarking, né? Uma questão Serve muito como importante. benchmark. Exato. E aí provoca. Sim. Tá? Então eu acho que podemos olhar por essa perspectiva positiva de que é um terço só das empresas que estão medindo, né, essa representatividade, mas é saber que tem gente fazendo. Uhum. Excelente, adorei a resposta. Virgínia, então vamos conversar um pouco sobre alguns outros dados que até as pesquisas, né, nos mostram que há áreas que ainda são muito predominantemente femininas. Então, uma das áreas que é mais conhecida, entre outras, RH, por exemplo, e áreas que muitas vezes não são tão presentes com liderança feminina, como finanças e algumas outras. A gente vê aí um movimento, mas percentualmente falando aí ainda existe uma diferença. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: você acha que há algo na formação básica que deve ser mudada, ou você acha que é um tema cultural, ou ambos? Na verdade, tem pesquisas, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, que mostram que as meninas têm melhor desempenho que os meninos até chegar à fase da puberdade, em todas as matérias, incluindo matemática, né, física com 10 anos você não tem, né? Mas, então, a hipótese dessa pesquisa é que provavelmente quando chega na puberdade, aí as meninas começam a ser mais influenciadas pelas crenças da sociedade. E isso acaba inviabilizando e despotencializando-as, né,
para seguir carreiras em outras áreas. Então, eu acho que por isso que também, quanto mais cedo a gente começar um trabalho, e quanto mais cedo a gente desenvolvê-las nessa direção, melhor, né? Eu tive a sorte de ter um pai engenheiro que adorava estudar com a gente, infelizmente, porque estudar com meu pai não era das melhores coisas, embora ele tenha sido um ótimo pai. Mas ele exigia muito nessa questão das áreas das exatas também, e eu acho que isso foi fundamental, né, também. Excelente. Até para a gente entender que não tem uma questão no cérebro, tanto das mulheres como dos homens, que justifique esse tipo de diferença. E eu acho, só acrescentando, eu vi um documentário sobre o sistema educacional finlandês. E ele começa a desconstruir essa lógica, mostrando desde muito cedo, né, esse papel do menino e da menina. Eles invertem o papel, então eles trabalham muito a questão do homem trabalhar com tato, com habilidades, e a mulher até trabalhar com outras coisas que são predominantemente masculinas em fases muito iniciais da vida. E mostra o resultado depois, que não tem essa limitação. O resultado vem, assim, tem mulheres que se interessam por exatas, a gente cria esses estigmas com base em modelos sociais. Isso não existe na prática, e o modelo finlandês está para mostrar isso, porque eles começaram a quebrar essas barreiras desde muito cedo. Eu adorei ver esse documentário e fiquei, uau, que interessante a gente desmontar essa crença limitante, né, de que as mulheres não podem fazer isso ou podem fazer aquilo, que isso é masculino, que isso é feminino aí. Mas é muito interessante os insights que vocês dois trouxeram para essa pergunta, porque também serve de reflexão para as pessoas que estão nos assistindo. Sim. Porque algumas pessoas podem olhar para tudo isso do ponto de vista executivo, algumas pessoas podem olhar para as observações que vocês acabaram de fazer até como pais, em como continuar motivando os próprios filhos e filhas, né, a seguir carreira, que não existe essa questão, né, de uma profissão mais feminina do que a outra, não. Aliás, ao contrário, existe até alguns movimentos, né, isso é muito forte nos Estados Unidos, é muito forte em alguns outros países, inclusive aqui no Brasil, que é o famoso STEAM, né, que é quando você começa a incentivar mulheres e meninas a fazer parte de carreiras que são mais ligadas às exatas, que são mais analíticas e tudo mais. Então, fantástico o que vocês acabaram de comentar. Fábio, vamos falar aqui sobre um outro ponto, ainda sobre equidade, né? 71% das empresas debatem equidade. E dessas, somente 41% atuam na equidade. Então, tem um gap, né? Naquilo que se sabe e naquilo que a gente atua. Como que você acha que é possível ampliar esse diálogo entre a sociedade, entre as empresas, a conexão entre sociedade e empresa? Conta um pouco pra gente. Eu acredito muito que essa pauta precisa ir além de uma discussão interna de políticas de RH. Eu acho que isso é muito limitado ao RH ainda, e a gente vê isso conversando com as empresas e etc. São iniciativas muito, muito restritas. Eu acho que as empresas têm um poder para poder provocar outros atores, seja clientes, seja fornecedores. Por que não? Por que não cutucar isso? Por que não? Isso é importante para mim. Fala, você tem poder, a empresa tem muito poder para poder trazer isso e discutir com outros players, por exemplo, né, universidades ou academia e etc. E trazer essa pauta de uma perspectiva muito mais ampla. Porque se a gente continuar com um eventozinho aqui, um eventozinho ali, uma coisa muito isolada, o impacto disso é muito restrito. Claro que são válidas essas iniciativas, eu não estou tirando o mérito e precisam ser feitas. Mas será que a gente não pode ir além? Será que a gente não pode pegar esses dados da pesquisa e um projeto que vocês vêm fazendo, que eu acho muito lindo, que vocês estão indo na empresa apresentar os dados? Vai lá, provoca. Olha, aqui o número. Por que a gente não pode ir além? Fazer como eventos, como vocês estão trazendo, de chamar um monte de gente, chamar a imprensa, chamar outros convidados. Teve uma consultora da Organização Mundial de Saúde, se eu não me engano, a Organização Mundial, da ONU, aliás, perdão, num evento de vocês. Maravilhoso. Olha o alcance político disso.
Sim. Eu espero esse ano ter um evento semelhante, né? Eu sei que já estão aí trabalhando nisso. Estamos nos preparando. Opa! Eu acho isso maravilhoso. Provoquem. Vocês têm esse poder. Acho que uma das belezas do leadership é esse alcance político. Vocês chegam onde nós, da Central de Pesquisa, que temos o maior mailing da indústria farmacêutica, a gente não consegue. Que é esse papel de vocês de provocar, trazer pessoas influentes e poder ter a robustez de uma pesquisa como essa, um número recorde, Sim. que nós não temos nenhuma outra pesquisa próxima a isso, graças ao apoio político de vocês. Excelente, obrigada. Você quer fazer algum comentário dessa pergunta específica, Virgínia? Não, eu acho que o Fábio respondeu super bem. Eu acho que é importante aí os pontos que ele salientou, né? Essa provocação, esse envolvimento com a sociedade para a gente realmente poder mudar, né? Criar políticas, inclusive políticas de educação, Sim. né? Importantes. Muito bem, muito bom. Fábio, a gente também vê algumas diferenças entre dados de pesquisas de empresas nacionais e multinacionais. Você que está super envolvido com esses dados, o que te surpreendeu? O que você tem a comentar sobre isso? Qual que é a tua visão? Vamos lá. Até no início eu imaginava um número muito mais, a distância muito maior entre as nacionais e multinacionais. Mas, de novo, crença limitante em mim. Esses números não foram tão distantes assim. Uhum. Eu acho que as multinacionais têm diferenças quando a gente analisa alguns dados, até por conta de estratégias ou de políticas globais e até mais dinheiro para investir em programas. Mas elas têm dificuldade de implementar isso localmente. Uhum. Você foi executiva de multinacionais, você sabe do desafio. Como é que eu adapto uma política global a uma realidade local? Sim. O Brasil é altamente complexo. São vários países dentro de um mesmo país. Como é que eu pego um modelo e tento encaixar nisso? Uhum. Tá? É desafiador. Uhum. E aí eu acho que as nacionais saem na frente. Uhum. Por quê? Porque, apesar dos números darem uma pequena diferença, elas conhecem a realidade local, elas conhecem o contexto. E elas têm potencial para promover inovações na área de inclusão por conta desse entendimento. Uhum. Mas diferenças à parte entre multinacionais e nacionais. O importante, no meu entendimento, é que ambas tenham a coragem de agir de maneira autêntica quando o tema é equidade, independentemente de capital. Porque no final das contas nós estamos falando de pessoas. Exato. Tá? Nós estamos falando de mulheres especificamente, mas estamos falando de pessoas. E isso tem um poder, inclusive, para fomentar, inclusive para os homens. Quando a empresa se abre a isso, quando ela tem políticas inclusivas e acolhedoras, isso passa um recado não só para os colaboradores, homens ou mulheres, mas passa para a sociedade de transformação. Você não acha, Virgínia? Com certeza, e eu acho que pelas minhas andanças aí pelo Brasil, dando cursos de liderança feminina, né, eu vejo que trabalhar líderes femininas é uma questão, inclusive, de inclusão social mesmo, né? Porque dependendo do estado, né, você vai encontrar uma realidade onde as famílias ou são só chefiadas mesmo por mulheres, só tem a mulher ali, né? Então, a importância de projetá-las numa carreira, né, com ambições, né, maiores, é importante, porque faz toda a diferença para o Brasil. Sim. Né? Porque são elas que estão ali. Né? Eu costumo dizer, eu faço parte de um comitê de diversidade e inclusão da Parent Global, que é líder nessa questão de formação de profissionais globais no mundo e também atua bastante na questão de diversidade. E sempre quando eles vêm tratar temas, já estão lá em neurodiversidade também, inclusão disso, eu falo assim, olha, vocês têm que entender que no Brasil a questão de inclusão passa por essa questão social. Sim. Né? Então, eu acho que isso é fundamental e a gente percebe isso também na participação nos cursos do programa EVA. Tá. Né? Muitas mulheres que você vê que estão ascendendo, né? Que inclusive
acabam sendo mais tímidas para se posicionar, para falar, e como elas ganham voz, né, ao longo do curso. Eu adoro ver isso, né? Eu acho que é realmente uma grande diferença. Excelente. E aí, pegando esse gancho, Virginia, eu queria que você contasse para gente a importância de termos objetivos pessoais de carreira. Porque muitas vezes existe uma interpretação que fazer os objetivos da empresa é mais fácil do que fazer os nossos próprios objetivos de carreira. Qual que é a tua experiência nesse sentido? Isso também é uma grande questão que eu trabalho dentro do programa EVA. As mulheres vêm muito bem perguntar, mas Virginia, eu não sei, eu não quero limitar, eu tenho medo de me posicionar dizer que eu quero ir nesse sentido e daí acabar perdendo outras oportunidades. Eu sempre digo, tem um plano, né? Isso não quer dizer que o seu plano vai ser concretizado, mas se você não tem um objetivo claro e não se posiciona em relação a isso, as pessoas também não vão entender e nem te ver como uma pessoa ambiciosa que quer ir mais longe. Eles vão achar que você está confortável naquela posição. Então você tem que colocar, pode colocar a minha alternativa A, minha alternativa B, mas é importante que você deixe isso claro para as pessoas, né? E eu costumo dizer também que a gente não é só o nosso passado, o nosso presente, mas a gente já é, né, o que a gente quer para o nosso futuro. Né? Então, se a gente não traz isso para o nosso presente, né, se a gente não tem nada em vista, nada aparece para nós, porque vai ser realmente pura sorte, Sim. Né? E não um esforço numa direção. Então, acho que isso é fundamental. Eu acho que tem um ponto interessante que ela falando, né? Quando ela fala assim, me parece, ao longo desses 30 anos aí de muito corporativa, né? Sempre foi mais fácil para, por exemplo, eu e meus colegas fazerem, e as mulheres com a dificuldade, soa para mim como uma coisa tão natural fazer isso de uma maneira, né? E aí eu vejo esses debates, eu falo, mas por que será? De novo, construção social, né? As mulheres tiveram essas barreiras invisíveis que têm essa dificuldade de poder trazer eles com maior clareza e para mim sempre foi uma coisa muito clara do ponto de vista, não que não tivesse desafios, não é isso, mas não era uma coisa assim, não, eu sei onde eu quero chegar, é uma coisa muito mais determinista, muito mais pragmática e, de novo, hoje eu olho para isso e falo, uau, construção social. Sim. Alguém me disse isso que é... Mas, engraçado, eu acho que tem esse lado, Fábio, eu acho que sem dúvida nenhuma, mas a gente também pode ver isso como sobre um outro ponto de vista, né? As mulheres, em geral, têm menos certeza. E a vida oferece menos certezas, ainda mais no mundo de hoje mesmo, né? Mas não ter certezas ou não ter controle sobre tudo não significa que a gente não possa ter objetivos, né? A gente talvez não mire lá 100%, mas a gente vai chegar próximo ali ou talvez chegue até além, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? Também olhar o que as mulheres, né? que eu sempre provoco também o leadership, né? Essas mulheres que estão na liderança, o que caracteriza? O que elas estão agregando diferente? Qual é essa nova visão que elas estão trazendo, inclusive para equilibrar melhor essa questão de performance e cuidado, né? Eu dou cursos de competências interculturais em algumas multinacionais brasileiras, né? Basicamente, como nós não temos muitas, né? Eu estou falando lá dos estados mais do sul, etc. Mas eu vejo que nessas empresas, né, que são empresas de anos já, não é só performance, é performance e cuidado. Com certeza. Sabe? Eles não estão tão preocupados em maximizar ao máximo ali a produtividade, mas sim o cuidado com um ambiente mais colaborativo, um ambiente, né, mais inovador, mais aberto. E eu acho que a mulher tem isso. Sim. Antes da gente ir para a próxima pergunta, eu queria talvez deixar um comentário também de experiência, né? Então, assim, como mulher no mundo executivo e tudo mais, muitas vezes é inconsciente isso, mas muitas vezes a mulher ela é mais cobrada, ela é mais questionada. Então, por exemplo, eu me lembro de apresentações que não só eu fiz, mas colegas femininas fizeram de apresentações e a gente recebia muito mais perguntas. As mulheres são muito mais interrompidas e quem fala isso mesmo são juízas. Que eu já vi depoimentos das juízas falando sobre isso, que muitas vezes em ambientes elas são muito mais interrompidas, por exemplo, do que juízes homens.
Então, existe também, eu acho que a questão da autocobrança, da autoexigência, né, do quanto a gente pode ou não. Mas eu gosto muito dessa conversa, dessa parte da conversa, porque eu sempre falei para as pessoas que eu gerenciei, tenha um objetivo, mas verbalize esse objetivo. Porque muitas pessoas também têm medo, inclusive mulheres, de verbalizar o objetivo, de falar, eu estou me desfocando. Eu já ouvi pessoas me perguntando se eu não sei para onde eu quero ir, mas por que eu estou numa área e quero ir para outra e de repente parecer uma pessoa confusa? Não, são objetivos de trabalho, objetivos de carreira, a pessoa está aqui e quer conhecer eventualmente uma outra área, né? E eu sempre disse, se você não verbalizar, ninguém sabe o que está na sua cabeça. Então você tem que falar sobre isso. Então, talvez aí um recado adicional, além da intensidade que vocês dois, e eu aprecio muito a resposta de vocês para essa pergunta, mas para ajudar aí as pessoas que nos estão nos assistindo refletirem. Inclusive, Jaqueline, complementando, uma das coisas que eu falo muito no curso é que a gente tem que ensinar as pessoas a lidar com a gente. Sim. Né? Então, se a gente não verbaliza, não fala sobre, em geral, como é a minha forma de liderar, o que eu gosto, né? A gente não encontra um equilíbrio também em relação ao outro, porque o outro também tem que expressar Sim. a forma como ele prefere ser liderado. Sim. Né? Exato. Então, tem que ter um equilíbrio ali. Eu acho que trazer isso com clareza, eu acho que ajuda bastante. Eu acho que eu vi uma psicóloga falando, uma psicanalista falando exatamente sobre isso. Assim, o feminismo trouxe uma perspectiva para as mulheres e trouxe um caminho. E o homem nessa jornada, ele também fica meio perdido. Muito das atitudes dele são por total desconhecimento, porque ele não teve uma revolução como a revolução feminista. Eu achei isso interessante. Então, assim, você vê hoje esse debate. Então, quanto mais clareza se traz para o homem, né, assim, para ele poder entender isso, e não simplesmente de que ele está bloqueando, mas talvez ele esteja não entendendo o que está acontecendo. Exato. Não entendendo o que está incluindo. Por isso que eu gosto da posição de vocês de clareza. A clareza pode ajudar a vencer algumas barreiras por dificuldade do homem. E agora? O que eu faço? Ninguém me ensinou essa nova perspectiva de eu ter uma CEO como você, Jaqueline. Anos e anos aí eu vou ter que lidar com uma CEO. Como é que eu faço? Eu acho que é muito legal o que vocês estão trazendo dessa clareza. Eu acho que ajuda o debate. Excelente. Fábio, agora vamos falar sobre alguns benefícios exclusivos para as mulheres que estão sendo oferecidos além da lei, né? Então, por exemplo, se a gente pensar que 2/3 das empresas oferecem salas de amamentação, apoio à gestação, e a gente pode pensar aí, obviamente, em outros tipos de benefício e tudo mais. Você acha que isso colabora com a retenção, com a imagem corporativa? O que os dados de pesquisa trazem? O que você gostaria de comentar sobre isso? Eu acredito que iniciativas como essa fazem muita diferença, e foi muito interessante ver essas iniciativas. No campo da pesquisa, a gente deixou aberto isso para poder observar o que está sendo feito. E é por isso que eu adoro da pesquisa compartilhar boas práticas, porque eu observei alguns comentários assim, tem empresa fazendo isso? Eu imaginei, por exemplo, a sala de amamentação, né, ou a extensão, o apoio à extensão da gestação, né, o apoio nesse período tão desafiador para a mulher. E aí, eu acho que quando ela faz isso, ela está dizendo para a colaboradora, eu apoio a sua jornada, eu entendo a sua jornada e eu estou aqui para te ajudar. Eu acho que essas iniciativas passam esse recado. E aí isso aumenta a retenção, isso mostra o comprometimento da organização com uma liderança mais consciente, talvez. Consciente, mais acolhedora. Eu gosto da palavra acolhedora quando ela traz essas iniciativas. Não, eu estou indo além da lei, eu quero ir a mais. Olha que recado que você está passando, não só do ponto de vista de melhorar a experiência da colaboradora, e passar o recado para os homens, no sentido de que se você também precisar de alguma iniciativa, nós também estamos dispostos a ajudar. Eu acho que fica aí um ganha-ganha para todo mundo, porque no final das contas, todas são pessoas trabalhando em conjunto, e que não tem essa coisa de criar um lado, criar o outro. Não, é todo mundo junto. Mas algumas demandam necessidades diferentes, é isso que a gente está atendendo. É verdade. É uma perspectiva de cuidado e responsabilidade, né? Eu acho que
Isso é fundamental. Cuidado e responsabilidade, eu gosto disso, é verdade. Eu também super compartilho disso. E eu acho que as empresas que tomam e fazem iniciativas com essa, que vão além do que manda a lei, elas passam esse recado. Sim. Interessante essa conversa e trazer à luz a conscientização, porque alguns países da América Latina, que eu conheço praticamente todos, alguns países têm a obrigatoriedade de ter um espaço para amamentação, para coleta de leite dentro da empresa. Alguns outros não. Mas isso que vocês estão conversando, comentando aqui é a conscientização, é o acolhimento, é o gesto, né? É o cuidado. Então, isso acho que faz muita diferença. Virgínia, quando a gente pensa no programa EVA também e tudo mais, quais são os principais resultados que você acha que teve com a primeira turma? Com a primeira turma, eu acho que a gente teve resultados excelentes, né? Assim, nas pesquisas que a gente fez, 100% das mulheres que participaram realmente fizeram progressos comportamentais, né? Seja de melhorar sua autoestima, de passar a se posicionar mais, ter uma liderança mais estratégica, melhorar sua comunicação para uma comunicação mais assertiva, que esse sempre acaba sendo um desafio aí também das mulheres, que está muito relacionado com essa questão de posicionamento, de fazer mais networking, de buscar mais aliados. Então, a gente vê, e dentro desses 100%, 30% delas conseguiram realmente mudar totalmente a chave, né? Passar a adotar novos padrões de comportamento automaticamente, né? Vencer os outros padrões antigos e realmente adotar novos. E outras, o restante, né, 70%, terminaram o curso ainda numa jornada, mas uma jornada de avanço, né? Porque, obviamente, desenvolvimento comportamental não é uma coisa que a gente consegue muitas vezes concluir num período de 3 ou 4 meses, né? Mas que elas estão realmente evoluindo. E todas elas concluíram seus projetos de impacto. Que lindo! Apresentando os indicadores, né, as metas que foram conquistadas. Então, o último encontro foi um encontro realmente muito lindo. E muito orgulho, imagino, com né? certeza, com certeza. Muito bem. E aqui, para a gente começar a fechar as sessões dessas perguntas todas, se você pudesse dar 3 dicas para as mulheres crescerem nas carreiras, o que você diria? A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é se posicionar, sair do invisível, né? Sempre que possível, realmente colocar sua opinião, né, dentro do melhor contexto possível, mesmo em situações difíceis, né? Buscar o melhor momento para deixar claro como quer ser tratada, né? Como quer liderar, mesmo em situações conflituosas. Então, eu acho que esse é um ponto importante. O segundo é buscar aliados, né, do dia 1, a partir do dia 1, construir um networking, manter esse networking, contar com mentorias. Acho que o Leadership oferece muito isso, né? Também, às vezes, a gente não consegue buscar muitos aliados para enfrentar determinados problemas dentro da empresa, mas o grupo dentro do programa EVA e o grupo do Leadership oferece esse apoio externo, né? Então, eu acho que é um ponto fundamental. E o terceiro é usar mais, né? Realmente ter um plano, ter iniciativa, mostrar o que quer agregar, qual é essa nova perspectiva de liderança que quer trazer, né? Quebrar um pouco os paradigmas também de liderança. Excelente. Agora a gente está chegando na última parte do nosso videocast. E ele se chama Respostas Rápidas, Ideias Potentes. Então, eu vou falar algumas palavras para vocês e eu gostaria que vocês me respondessem com uma outra palavra ou uma frase curta, pode ser? Perfeito. Então, vamos lá. Fábio, saúde. Pilar para uma sociedade justa e produtiva. Saúde, Virginia. Saúde é chave. Chave é a saúde, principalmente mental, né? Ela é chave para a gente continuar em movimento. Muito bem. Virginia, trabalho. Trabalho é o melhor lugar para a gente poder se desenvolver. A gente não escolhe chefe, não escolhe pares, muitas vezes não escolhe nem equipe. Então, ali é o lugar fundamental. E Fábio, para você, trabalho? Onde o propósito encontra ação. Gostei, muito bem. Fábio, mentoria. Acho que é uma ferramenta, um alicerce para alavancar conquistas. Por isso que eu sou super fã do que vocês vêm fazendo no Leadership. Vocês estão acelerando conquistas. Muito bem. Mentoria, Virginia. Velocidade de carreira.
Eu acho que é isso. Muito bem, velocidade de carreira. Gostei. Fábio, machismo. Ah, já deu, né? Esse sistema precisa ruir, né? Já deu. Sim. Também. Machismo, eu diria autodefesa, né? É um mecanismo de autodefesa e eu acho que é importante a gente trazer isso para a mesa e discutir isso, inclusive, com os homens. Muito bom. Virgínia, liderança feminina. Uma nova perspectiva, né? Uma nova esperança também para um mundo organizacional, né? Mais justo, mais inclusivo, mais humano, né? Mais integrado, com mais possibilidade realmente das empresas não serem somente um melhor lugar para se trabalhar, mas um melhor lugar para se desenvolver. Fantástico. Fábio, liderança feminina. Uma potência avassaladora, que tem potencial de transformar esse mundo corporativo como ninguém. Eu sou super fã disso. Acho que vocês têm uma capacidade de trazer uma perspectiva totalmente nova e de entender esse mundo complexo. Tá? Se tem dificuldade, como você trouxe, maravilhoso, trazer essas diferentes visões, isso sem dúvida nenhuma vai ajudar a transformar as empresas. Muito bem, Fábio. Sucesso. Sucesso, impactar a vida das pessoas com um propósito. Excelente. Movimento e liberdade. Movimento e liberdade. Brasil, Virgínia. Brasil, eu acho que é o melhor lugar para aprender e realmente realizar uma liderança inspiradora. Eu ajudo muitos líderes, CEOs que vão assumir posições de liderança aqui no Brasil, que vêm de outros países, e eu sempre digo isso para eles. Olha, se você não conseguir realizar uma liderança inspiradora aqui no Brasil, você não vai conseguir em nenhum lugar. Muito bem, Fábio, Brasil. Um país com uma potência adormecida. Lamentavelmente, a eterna promessa, mais uma beleza única de diversidade, mas ainda está adormecido. Muito bom. E por último aqui, Virgínia, um sonho. Um sonho é realmente fazer com que a liderança feminina cada vez mais tangibilize o que ela tem para entregar, né? O que ela tem nessa nova perspectiva. Sabe? Vários, né? Mas se tem que escolher um, e dentro dentro desse contexto aqui, que a liderança retrate a real cara desse país. Muito bem, gostei bastante. Virgínia, eu queria te perguntar o que eu eventualmente não questionei, ou comentários finais, considerações finais, para a gente começar a fechar o nosso videocast. Bem, eu acho que a mensagem final que eu queria te dizer, né, que por mais que mudança e desenvolvimento comportamental gere medo, gere desconforto, como disse o Fábio, né? Ele é fundamental para a gente avançar, né? O que nos trouxe até aqui nunca vai ser o que vai nos levar adiante. Então a gente tem que parar de ter essa visão de expert, de dizer eu não estou preparada. Na verdade, nós nunca estamos preparados, né? Ou preparadas para assumir uma nova posição. A gente se prepara sendo, né? Então eu acho que essa é uma mensagem chave para as mulheres. Excelente. Fábio, suas considerações finais. Primeiro, agradecer o convite, né? Foi delicioso estar aqui com vocês e poder conversar sobre isso. E dizer o seguinte, vamos agir com coragem, encarar as diversidades e trabalhar em prol do bem comum, tá? Nós temos uma longa jornada, os números mostram isso. Mas a gente não pode perder a força e a vontade de querer fazer. Então, eu queria terminar com uma mensagem de coragem e de otimismo por conhecer grupos como o Leadership que estão fazendo a diferença na vida de tantas mulheres. Eu me sinto muito honrado. É um privilégio poder contribuir com vocês. Muitíssimo obrigada. A honra foi toda minha de tê-los aqui conosco hoje. Eu aprendi muito. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que vão nos assistir também vão aprender muito com vocês. Vocês dois são dois profissionais absolutamente brilhantes, de carreira linda, inspiradora, para um tanto de pessoas que certamente vão poder nos assistir e também aprender e se inspirar em vocês e traçar o futuro e continuar trabalhando o presente
E muitos dos dados que a gente falou aqui hoje, né, que cada um de vocês teve a oportunidade de discutir, de mencionar, de trazer seu ponto de vista, certamente trouxe também alguns insights muito relevantes aí para quem está nos assistindo. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Jaqueline. Foi um grande prazer aí também conhecê-lo. O papo foi muito produtivo e interessante. Muito obrigada a vocês. Bom, muito bem. Então, este foi o terceiro videocast do Leadership. Obrigada por compartilhar mais uma vez as suas experiências conosco. O She Talks é uma iniciativa do Leadership e tem como intuito trazer novas visões e reflexões sobre o papel feminino na liderança da saúde. Continue acompanhando os próximos episódios. O futuro é diverso, ele é múltiplo. O futuro é um lugar que será construído com a participação de todos nós. E as mulheres terão um papel fundamental nessa jornada. She Talks fica por aqui. Até o próximo episódio.